Bom dia a todos, a todas. Queria aproveitar aqui hoje para fazer uma explicação importante sobre uma necessária discussão que tem sido levantada nesta casa nos últimos tempos sobre a situação atual do transporte público aqui em São Luís. Nós sabemos aqui que hoje a situação do trânsito, em muitos momentos, ou quando há qualquer importunação da ordem em uma chuva ou um acidente, muitas vezes o trânsito chega a ficar dessa forma aqui. Isso nada mais é do que o resultado do crescimento desorganizado da cidade, que hoje tem 1.100.000 habitantes, 320 mil carros, 120 mil motos, 1.200 ônibus em funcionamento, 7.500 funcionários dentro do sistema. Entre esses funcionários, nós temos quase 3.000 motoristas e 3.000 cobradores. O sistema, de uma maneira muito interessante, ele tem uma relação de faturamento e custo que hoje simplesmente ele não cabe. Hoje o sistema urbano fatura 26 milhões de reais e custa 34 milhões. O sistema semiurbano fatura 10 milhões de reais e custa quase 13 milhões de reais. Isso gera, ao final de tudo, um custo total de R$ 10.676.054,19 de déficit. Então, tem um furo nas contas do sistema de transporte de São Luís hoje, né, que tem que ser descoberta a forma de resolver esse déficit, sob pena de perpetuar o que nós temos hoje. Empresas de transporte, desde a licitação em São Luís, completamente falidas. E a pergunta que a gente faz aqui é: aumentar a tarifa do sistema vai resolver o problema? A resposta é não. Usuários não querem, usuários não podem e, vejam vocês, empresários não querem. E por que nós temos hoje essa situação de nem o empresariado querer fazer um aumento de tarifa? Vejam vocês, o edital, quando houve a licitação no transporte público de São Luís, ele previa 10 milhões de passagens por mês. O que aconteceu com o tempo foi o esvaziamento do sistema de transporte coletivo dentro da licitação. Houve uma redução de 21,3% dos passageiros, das passagens dentro do sistema mensal. E isso, somado às gratuidades, que hoje, dentro do sistema, 1 a cada 3 gratuidades, 1 a cada 3 passageiros são gratuidades, isso obviamente cria uma situação que para a tarifa de R$ 3,40 é um déficit muito grande, termina sendo. Passagens em outras cidades, por exemplo, Curitiba, R$ 4,20 a R$ 4,50. Teresina, R$ 3,80, tem passagem até de R$ 4,00. No Nordeste, hoje, o Maranhão, São Luís, tem a tarifa entre as capitais, a tarifa mais barata dentro do Brasil. É óbvio que pesa no bolso do trabalhador, mas falando em quadros comparativos, no Nordeste, no Brasil, São Luís tem a menor tarifa. E não é interessante aumentar. E por que não é interessante aumentar? Por conta disso aqui. No modal de transporte rodoviário, hoje nós temos a concorrência de Uber, Cabify, 99, aplicativos de táxi e ainda mais a concorrência desleal desses coletivos, desses lotações, desses veículos lotação, que não pagam nenhum tipo de tributo e não oferecem nenhuma garantia no quesito segurança. Então, quando a gente começa a entender isso aqui, a gente vê que tem um desmanche progressivo dentro do sistema de transporte de São Luís. Pois bem, referente ao sistema de bilhetagem automática, que tem trazido tanta controvérsia ao sistema, que nada mais é do que uma modernização. Tem sido falado em necessidade de informatizar o sistema, pois o sistema, de fato, ele já é informatizado. Desde 2007, a bilhetagem é automática. Hoje, inclusive, ele funciona com biometria facial. Além disso, tem novas formas que são possíveis para atendimento, para venda de crédito, venda por aplicativo de celular, compra de créditos bancários, até por aplicativo também, para bilhete único e similares, ampliação dos pontos de venda dentro dos terminais. O fato é que a simples implantação da bilhetagem eletrônica, se vocês perceberem, tem reduzido a quantidade de pagantes aqui dentro do sistema. Esse aqui é o dado, essa fileira bem aqui,
é o dado de 2019. O que é que ela mostra? No mês de janeiro, 31% de quem usava o sistema de transporte pagava em espécie. Isso tem reduzido mês a mês para 26,9%. A tendência, cada vez mais, é de reduzir o uso do dinheiro dentro dos transportes coletivos de São Luís. Existem algumas alternativas? É claro que existem. Hoje, infelizmente, há muitas linhas dentro da malha viária de São Luís que são em duplicidade ou muito próximas, que o que mais nós vemos por aí são ônibus, muitas vezes, com 5, 10 passageiros, um trajeto muito longo. Ou uma via que era para ser alimentadora, que ela se comporta posteriormente como troncal também, prolongando muito o trajeto do ônibus, encarecendo os custos. É perfeitamente possível, e nós tivemos um acesso a um estudo das empresas de transporte, reduzir a quantidade absoluta de linhas em 30%. Isso reduziria, otimizaria os custos com o pessoal, gerando uma economia de até 40% com o pessoal e economizando 12% na operação. Outra coisa que é necessária, urgentemente, é a reforma estrutural e operacional dos terminais. O terminal da Praia Grande é um grande exemplo. Hoje ele está completamente deteriorado, inclusive tem uma série de falhas estruturais que a gente mandou ontem para a Prefeitura a indicação da reforma do terminal, porque hoje ele tem risco de desabamento. Então, pessoas estão ali em risco dentro do terminal. Outra necessidade é a reforma operacional. Não tem como, por exemplo, hoje você oferecer para as empresas de transporte a gestão do espaço público, do terminal de transporte, com a informalidade lá dentro, sem possibilidade de explorar economicamente aquilo ali. Tem que se discutir outra coisa em São Luís, é o subsídio do transporte, como outras capitais fazem. A gente sabe que a Prefeitura de São Luís tem uma dificuldade de caixa hoje, mas da forma que está, também não serve a ninguém do sistema, os usuários que chegam aí a milhões de passagens mensalmente, 8 milhões de passagens mensais, a gente quebrar, destruir o sistema, porque com o tempo, conforme as empresas vão piorando o seu caixa, a tendência é sucatear cada vez mais a frota, e nós vamos voltar para o cenário pré-licitação. Então, subsídio é uma necessidade hoje do sistema, porque transporte público custa caro, infelizmente custa caro e tem que ser realmente pago de alguma forma. Curitiba paga 90 milhões por ano para as empresas de transporte. O sistema de transporte público de São Paulo custa 2 bilhões ao ano. Então, nós hoje não temos subsídio nenhum às empresas, de uma tarifa de R$ 3,40. O resultado disso tem empresa que tem, consórcio, por exemplo, Via São Luís, 100 milhões de reais em dívida bancária. Está quebrado e não reconheceu ainda a falência, obviamente, o sistema. Então, há necessidade da gente criar alternativas. Uma sugestão que a gente tem visto aí, a partir de diálogos com pessoas do próprio setor e da Prefeitura, é um fundo para manutenção dos terminais, gerado a partir do pagamento do ISS dos aplicativos de transporte. Hoje, o ISS é arrecadado lá em São Paulo. Daqui a 2 meses deve começar a ser arrecadado aqui. Então, esse recurso pode perfeitamente ajudar a fazer a manutenção dos terminais. Uma outra solução importante é o governo do Estado, que paga hoje o Vale Transporte em valor financeiro, é transferir aquilo ali, como manda a lei, para o cartão transporte. Isso pode injetar até 2 milhões de reais por mês de faturamento no sistema, a partir do momento que isso aí realmente for convertido em passagem. E aí, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? Nós temos algumas alternativas. A gente pode fingir que está tudo bem, segue adiante, não discute a situação do transporte público de São Luís e deixa quebrar de vez para o próximo prefeito da cidade tomar de conta. Ou também a gente pode pensar só no lado da empresa, esquecer de todo o resto, sair cortando custo
esquecer que tem funcionário no meio e cometer a escabrosidade de deixar as pessoas desempregadas sem uma solução. Ou a gente pode reconhecer o problema da metrópole de fato e encarar a necessidade de discutir o transporte até da região metropolitana ampliada, que tem 13 municípios. Discutir a saída dos ônibus que levam pessoas, passageiros, ida e volta todo dia para Rosário, que geram congestionamento nas saídas aqui de São Luís, lentificando o trânsito e piorando a condição dos passageiros na grande ilha. Lembremos sempre aqui, tem pessoas, pais e mães de família, trabalhadores, trabalhadoras, precisam ter uma condição adequada de chegar ao trabalho, precisam ter emprego dentro do sistema de transporte, e a gente tem que lembrar de alguns conceitos aqui. Um deles, por exemplo, é o de reprofissionalização. Por exemplo, o cobrador hoje que exerce essa função, ele ser qualificado para virar um motorista, um agente de vendas num terminal de integração, um assistente administrativo, almoxarifado, um frentista dentro do próprio sistema, ou aplicação de conceitos de informática na nova função. Importante essa reflexão aqui do Fórum Mundial Econômico também, de que 65% dos estudantes do ensino médio vão trabalhar em empregos que ainda nem existem. Então, ou a gente debate, deputado César Pires, a gente conversa muito a respeito disso aí, sobre a educação e a necessidade de melhorar as carreiras aqui dentro do Estado também, no particular, no ensino privado e no público, e teremos, com certeza, pessoas mais conectadas com essas novas profissões. Empreendedorismo nos terminais de integração é uma saída para aproveitar essas pessoas que estão aí, 500 cobradores que provavelmente vão sair do sistema pela necessidade de otimizar a folha de pessoal, colocá-los como proprietários de negócios dentro dos terminais, de vendas, lan house, loja de roupa, lanchonete, parcerias com o Sistema S para qualificar as pessoas. Então, é o momento, deputado Ciro Neto, de fazer a decisão. Qual é a sua escolha agora? Em que metrópole a gente quer viver daqui a 20 anos? Numa metrópole em que 60 pessoas entrem num transporte público de qualidade, numa metrópole que a gente possa utilizar a bicicleta como meio de transporte de promoção de saúde, ou uma metrópole como que a gente tem hoje, que o sonho de cada maranhense que ganha acima de 2 salários mínimos é contar com um carro, aumentar a quantidade de veículos nas ruas e piorar cada vez mais a qualidade de vida das nossas vias urbanas. Então, são essas reflexões. Muito obrigado.